Olá, estamos aqui com o nosso Direito Simples Assim. Agosto é o mês em que nós tratamos da violência contra a mulher, por isso é chamado de Agosto Lilás. Hoje nós vamos falar sobre esse tema e estamos recebendo aqui a doutora Patrícia Abicuk, promotora de justiça, que vai conversar com a gente sobre essa questão. A doutora Patrícia, além de ser formada em Direito, logicamente, ela é pós-graduada em Ministério Público e o Novo Constitucionalismo. É promotora, já tem 32 anos. O tempo que eu tenho de formada, ela tem de promotoria. Tendo atuado já em várias comarcas de Minas Gerais, como Virginópolis, Contagem, Leopoldina, enfim. Ela é a titular da Promotoria de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belo Horizonte. Já coordenou o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Combate à Violência Doméstica do MP de Minas Gerais e possui uma infinidade de cursos, que se a gente for ficar falando aqui, a gente vai ficar até amanhã. Então vamos deixar para lá. Patrícia, é uma honra para nós recebê-la aqui no nosso Direito Simples Assim. Obrigada, Rosana, Morgana e Tamara. É uma alegria estar aqui com vocês também. Nesse mês de agosto, né? O Agosto Lilás, que é um mês que a gente pensa e reflete sobre quais os caminhos que a gente precisa trilhar para, de fato, pôr fim à violência sofrida por mulheres e meninas. É um desafio muito grande. É um desafio. É um tema muito importante, né? Não é? Não é? Pois é, então vamos dar uma contextualizada da lei 11.340, né? Mais conhecida como Maria da Penha, né? E depois você falar para a gente qual que foi o impacto, né, real dessa lei para a sociedade, para a mulher, de uma forma especial. Bom, a Lei Maria da Penha, eu gosto sempre, toda vez que eu vou falar sobre a lei, eu gosto de voltar um pouco no tempo. Ela é fruto também do movimento das mulheres na Constituinte de 1988. Eu não sei se, né, muitos jovens aqui, as Eu lembro. meninas, mas na época da Constituinte de 1988, nós tivemos uma carta, não é isso? Carta das Mulheres do Brasil aos Constituintes. Foi. E essa carta ela foi muito importante porque mostrou a força do movimento de mulheres para que na Constituição constasse a igualdade entre homens e mulheres, mas não só uma igualdade formal, uma igualdade material. Então, é a Constituição de 1988 que abre portas para que a gente tenha a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, fruto das recomendações feitas ao Brasil pela Corte Interamericana, por conta do caso da farmacêutica cearense, que sofreu 2 tentativas de feminicídio e lutou anos para que o seu agressor fosse punido. A lei foi bastante discutida, né? O projeto de lei apresentado foi discutido em várias audiências públicas, e quando a lei foi editada, não é isso? Em 7 de agosto de 2006, ela veio a ser um divisor no ordenamento jurídico brasileiro. Ela veio para definir o que é violência doméstica e familiar e criar mecanismos para que a gente pudesse reagir a essa forma de violência. Antes da lei, a violência contra a mulher era punível com uma cesta básica, não era olhada com a seriedade que a lei estabeleceu. Já está aí com 19 aninhos, né? 19 aí, 19 Já atingiu a maioridade. E ainda precisando de muitos aspectos de aprimoramento, não no sentido da lei em si, porque ela é uma lei que, na minha opinião, não precisa de mais nenhuma mudança, ela precisa ser cumprida, e o desafio está em cumprir todas as diretrizes da Lei Maria da Penha. Tá, falando aí da lei, né? Ela estabelece aí os tipos de violência contra a mulher. Dá para a gente falar quais são eles? Dá sim. Bom, o objetivo da lei ao definir o que é as formas de violência, é também chamar a atenção para essas formas de violência. A gente sempre reconheceu a violência física, não é? Aquela que deixa marcas. Eu fico com o olho roxo, o agressor quebra o meu dente, eu fico machucada. A gente enxerga a violência física, mas não existe só a violência física. A maioria, tem muita mulher que ainda pensa isso. Pois é, e a gente precisa explicar isso. Olha, a violência ela pode ser muitas das vezes invisível
aos olhos desatentos, não é isso? Então, existe a violência moral, a violência psicológica, que são aquelas formas de violência que desqualificam uma mulher, que a ofendem, não é isso? Gorda, feia, não sabe cuidar dos filhos direito, não sabe cozinhar. Ou então aquela, olha, você não vai, não vai usar essa roupa, não é isso? Você tem que me obedecer, eu tenho o direito de ver a sua senha no celular ou nas redes sociais, você não vai com essa roupa, hoje você não corta o cabelo, não gosta desse esmalte. Esse controle, essa forma de se impor e de ir acuando a mulher pode ser considerada violência psicológica. Temos a violência patrimonial, que é outra forma de violência que às vezes é muito invisibilizada, não é isso? Às vezes o homem recebe o salário dele e também da mulher, e aí não dá a ela liberdade. Ele faz a administração da casa, né? Não é isso? Eu já atendi mulheres que todo o salário era entregue ao marido, e ela não tinha Liberdade financeira para nenhuma. nada. E o que acontece? Se ela não tem a condição de gerir o seu próprio dinheiro, ela está amarrada num contexto que acaba sendo violento. E a gente tem a violência sexual também, que é uma violência que a gente precisa pensar. Não é isso? O ideal é que as relações sejam pautadas por equilíbrio, por diálogo, e entre um homem e uma mulher deve haver a liberdade de se fazer atos que levem ao prazer, que sejam adequados para os dois, combinados. Satisfatório para os dois, Os né? dois, não é isso? E quando a mulher não consegue, né? Ela é submetida a práticas sexuais que lhe causam desconforto, lhe ofendem a moral, constrangem, né? lhe constrangem, é muito difícil. Da mesma maneira, a questão dos métodos contraceptivos, não é isso que devem ser. Até há pouco tempo a mulher tinha que pedir essa autorização, né? Se tomava ou não, se ia fazer algum procedimento cirúrgico para né? A questão da laqueadura é um laqueadura, desafio, né? de É um pensar. desafio. E isso é uma violação para a mulher. É uma escolha dela. É É ela o que vai corpo gerir. dela, na o corpo final das é dela, contas, É, né? é ela É que isso. vai gerir, né? Então, assim, quando a gente fala, então, a violência, as formas de violência previstas na Lei Maria da Penha são como um farol para que a gente enxergue essas formas de violência. Mas existem outras violências que não estão na Lei Maria da Penha, mas que também são importantes de Quando enxergar. você falou ali do marido que se apropria do salário da mulher, né? Muitas vezes essa mulher, ela nem sabe quanto ele ganha, É. né? E ele pega o dinheiro dela para administrar e Não não sabe. dá a ela o direito de saber Não quanto sabe ele dos ganha. investimentos. Aí, quando entra num processo de divórcio, né? Ela vira pra gente, né? Atuamos nessa área. Não temos nada, não. Aí, quando o juiz faz um cisbajúdia, Ele descobre, descobre. né? E viviam na miséria, assim, né? A mulher tinha que pedir autorização para comprar um absorvente, coisas para os filhos, né? Você sabe que uma vez eu tinha uma vizinha e ela falou sério comigo. Nessa época eu era promotora, mas não era promotora específica do combate à violência. Patrícia, olha, eu fiz um bolo, mas eu gastei 2 pacotes de farinha. Por favor, você não comenta com meu marido? Mas é isso, a realidade de muitas mulheres Eu é pensei, essa. uau, ele vai lá contar a farinha que ela gasta. É, Desafio, né? A gente fica naturalizando, mas é isso. parece absurdo, mas acontece, né? Patrícia, as medidas protetivas de urgência, quando são deferidas, elas têm natureza criminal ou civil? Pergunta de milhões. Não é? Isso é muito discutido ainda, até mesmo nos tribunais. Juridicamente tem um debate muito grande. O que eu quero dizer? Para mim, as medidas protetivas de urgência são um ponto alto da Lei Maria da Penha, não é isso? A ideia de que uma mulher pode comparecer à delegacia de polícia da cidade dela ou à delegacia especializada, se na cidade dela existir, fazer o relato da violência que sofre e pedir uma ordem ao juiz para que o agressor não se aproxime dela, seja afastado do lar, não se comunique com ela, não publique algo que a ofende ou magoe nas redes sociais, é um grande avanço. E até a Lei Maria da Penha existir, nós não tínhamos essas medidas protetivas. A natureza jurídica delas é um tema muito polêmico. Na minha ótica, a melhor interpretação, especialmente a partir da Lei 14.550 de 2023,
que diz expressamente as medidas protetivas de urgência independem do crime, do registro de um boletim de ocorrência ou de uma adoção de qualquer medida criminal, a melhor interpretação é que se trata de um instrumento cível. Mas isso não é simples e a gente tem desafios específicos, né? Por exemplo, a apreensão de arma de fogo do agressor pode ser cível, né? Ela sempre está atrelada a uma conduta criminal. Então, eu acho que a gente pode dizer que elas têm natureza híbrida, dependendo É da porque condição. essa seria a minha próxima pergunta, porque a partir do momento que eu vou ali na delegacia narrar, né, a minha história, a minha violência, eu posso pedir ali as medidas, né, protetivas de urgências, mas não representar criminalmente contra o agressor? Pode. Pode. Então Olha eu só. posso solicitar medidas sem ele responder processo criminal. Essa é uma pergunta desafiadora, Tamara, porque nós tivemos, especialmente após o pacote antifeminicídio, não é isso? O pacote antifeminicídio de outubro de 2024 transformou o crime de ameaça em ação penal pública incondicionada. Então, hoje, as lesões corporais e as vias de fato já se processam mediante ação penal pública, né, como o Supremo bateu em 2012. E na justiça comum, né? Não mais nos juizados especiais criminais, como era antigamente, né? Hoje, igual você falou que hoje as penas são baixas, né? agora não são mais, né? Hoje a gente tem o ideal, embora falando de Minas Gerais é muito desafiador, né? Porque nós temos poucos juizados especializados de violência doméstica. O ideal é que esse serviço, né? Essa especialização da justiça existisse em todas as comarcas, mas não é uma realidade presente. Então, em Belo Horizonte, eu tenho 1, 2, 3, 4 juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas essa não é uma realidade do Estado. Via de regra, compete à segunda vara das comarcas do interior a competência para atuar em Maria da Penha. Mas o que eu quero dizer, quando eu vou à delegacia, e aí é um debate interessante, porque as mulheres podem requerer a medida protetiva diretamente ao juízo, mas como fazer isso sem advogado? Não é? A gente tem um trabalho muito bonito feito pela OAB, pelas comissões de defesa das mulheres no estado inteiro, que fazem um trabalho muito bom, mas, via de regra, essas advogadas não ajuizam a medida protetiva. Os núcleos da Defensoria Pública, esse é um trabalho muito bem feito pela Defensoria Pública, mas ainda é muito reduzido. Eu conto nas mãos os lugares onde tem núcleo da Defensoria Pública. Então, qual é a via mais rápida e mais fácil para as mulheres? Os órgãos de segurança pública. Então, eu me dirijo ao policial militar e sou conduzida até a Polícia Civil e lá eu relato o crime que eu sofri para o fim de pedir medidas protetivas. E caberá à autoridade policial proceder, né? Porque eu estou falando hoje, só o crime de perseguição se processa mediante representação, todos os demais se processam mediante ação penal pública, então vai haver uma investigação. Mas o ponto que a gente precisa bater é que o olhar das medidas protetivas é para o futuro, não é isso? O crime é para o passado. Então, a ideia de proteção da Lei Maria da Penha é interromper uma violência que já começou, de forma que ela não se transforme num feminicídio. Esse, para mim, é o grande lance, né, das medidas protetivas de urgência. Muito bom. E quais são as medidas protetivas de urgência que temos disponíveis hoje? Deixa eu pensar assim de cabeça, né? Então, a gente tem, primeiro, a proibição, o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato, e aí a proibição de aproximação, e normalmente a gente fixa, né? O juiz fixa uma distância mínima de 250 metros, a medida protetiva de pagamento de alimentos provisórios, que é uma medida pouco utilizada e eu penso que deveria ser Mais utilizada, né? mais utilizada, e a gente tem várias medidas que envolvem, por exemplo, o encaminhamento do homem autor de violência aos grupos reflexivos. Essa é uma mudança da Lei Maria da Penha de 2020, que ela é muito importante. Por quê, Rosane? Trabalhar... Bom, primeiro, durante muito tempo, a gente achou que falar de violência contra as mulheres era assunto só de nós, mulheres, não é? Nos últimos tempos, especialmente a partir da pandemia, não é? Que a gente viveu a pandemia,
da Covid-19 e a pandemia da violência doméstica, porque nós sabíamos que as pessoas dentro de casa, a violência ia aumentar muito. E a gente começou a enxergar, né, a sociedade como um todo, o que eu, no meu trabalho, já via. A violência doméstica e familiar, ela é desafiadora, ela exige de nós respostas importantes e como que você lida com essa violência, então não é simples. Então a gente precisa pensar em como interrompe o contexto de violência e como que a gente está perto dessas mulheres para agir. Essa medida aí da questão dos alimentos é muito interessante, porque muitas mulheres não abandonam o ciclo de violência justamente por causa da questão financeira, porque o marido é o provedor. E aí é um ponto muito interessante. A gente tem, então, mas a gente estava pensando, primeiro, os homens, né? Então, a questão de trazer os homens para esse debate, então existe a possibilidade, os homens reproduzem a violência que eles aprendem, que eles viram com os próprios pais, não é isso? Com os amigos. A gente tem uma sociedade ainda fortemente machista e patriarcal, não é isso? Então a gente precisa fazer esse homem enxergar que o comportamento dele é violento. Como que eu faço isso? Somente Não é educação. simples. E aí precisa de ter grupos específicos para homens, não é isso? E essa é uma política pública ainda pequena, mas ela é uma política pública importante, então está lá entre o rol, né? Que você me perguntou, o rol das medidas protetivas está lá. Encaminhamento do homem autor de violência para os grupos reflexivos. Se vocês tiverem oportunidade, uma hora assistam o documentário O Silêncio dos Homens, que está no YouTube. É muito interessante, porque eles lá vão dizendo, e aí em determinado ponto, um homem que frequenta o grupo de São Paulo, né? Hoje em Minas a gente tem também vários, ele fala, olha, eu cheguei lá revoltado, porque eu bati na minha mulher, e aí ele foi entendendo que aquele comportamento que ele fazia era violência. Então, já que a senhora está falando aí da questão dos homens, qual que é o papel dos homens, então, afinal de contas? Papel importantíssimo, né? Então, a gente estava falando, que a gente vai e volta, né? A gente estava falando, olha, até pouco tempo atrás, eu só enxergava a violência doméstica como um problema das mulheres. Hoje, a partir da pandemia, nós todos nos conscientizamos que esse é um problema da sociedade inteira, não é isso? Bom, então os homens têm que participar desse debate, os homens têm que ser nossos aliados. Vocês estão ouvindo aí, né, gente? Não é isso? Aliados. Aliados em que sentido? E não cometer violência contra suas parceiras. Eu brinco, né? Se vocês me perguntarem assim, Patrícia, por que uma mulher... Lembra que você estava falando da dependência econômica? Por que uma mulher fica numa relação abusiva? Eu e o Instituto Data Senado temos algumas respostas, não é isso? Então conta pra gente. Sempre tem pergunta, tem pesquisa sobre isso. Bom, as mulheres ficam porque têm medo do agressor, porque dependem economicamente e emocionalmente desses homens, não é isso? Não é simples. Elas se preocupam com o sustento dos filhos, se culpam por sofrer violência. Então é muito complexo. Ela me pergunta, por que os homens ficam em relações abusivas? Porque se a violência se instalou nessa relação, você não pode dizer para mim que é uma relação saudável e feliz. Estamos precisando estudar sobre isso. Mas Discutir mais, né? E ouvir os homens sobre isso. Mas, enfim, a ideia... Então, o que o homem pode fazer? Primeiro, dividir as tarefas da casa. Preste atenção, Morgana. Eu falei ajudar a mulher? Não. Errou. Eu Não. falei, ajuda a mulher, lava a louça. Não pode. Ela não mora lá sozinha. Não, a casa não é dele, o filho não é dele. Exatamente. Então, assim, essa lógica de divisão do trabalho doméstico, ela é muito importante e é revolucionária. Pode não parecer, mas é. Precisamos entender que mulher não fica só, né, na beira do fogão. E eu quero dizer assim, porque como a casa é dos dois, as tarefas domésticas têm que ser dos dois, os filhos são dos dois. Você sabe que eu estava fazendo, né, eu leio muito sobre esse tema, e tem um trabalho, eu não sei se é das defensoras públicas, eu esqueci o estado, mas a história é o seguinte: a partir de agora, quando você ajuizar uma ação de alimentos contra o pai da sua cliente, né, o pai da criança da sua cliente, você tem que dizer para ele, olha, você vai pagar quanto e o que você pode fazer pela criança. Ele pode pegar a criança na escola todos os dias?
É uma forma de também partilhar as tarefas de casa. E isso tem tudo a ver com violência, porque a gente pensa assim, e a Lei Maria da Penha defende, né? Violência baseada no gênero, baseada nos papéis sociais que desigualam as mulheres. Então a gente pensa, o lugar de mulher é em casa, cuidando dos filhos, fazendo a comida. Ora, Morgana, se na sua casa é assim, eu te respeito enormemente, porque entre você e o seu parceiro, vocês vão combinar o que é melhor para nós. Mas a gente precisa entender, e especialmente para criar os nossos filhos num ambiente melhor e que não reproduza essa sociedade tão caótica que a gente está vivendo. Primeiro, meninas e meninos têm que dividir também as tarefas de casa. Nada de ensinar só a menina a arrumar a cama e o menino não precisa. A menina pode jogar bola, sim, jogar bola de futebol, e o menino pode fazer dança. Isso não tem problema nenhum, não é? A gente precisa ter diálogo com os nossos filhos e a gente não pode reproduzir essas condutas violentas. Então, a minha expectativa é: os homens precisam, de fato, refletirem sobre suas atitudes e virar a chave. Esse é um ponto muito importante. A gente espera que eles não cheguem até nós como homens autores, porque os homens autores têm a medida protetiva, como a gente estava falando. Se essa medida é quebrada, o que acontece? Conta pra gente, Patrícia. Olha só, a medida protetiva de urgência, ela então é um instrumento previsto na Lei Maria da Penha para aquelas mulheres que já sofrem violência, para interromper o contexto de violência. Mas é muito complexo o pós dessa violência. Primeiro, a mulher pede na delegacia, isso vai para o juiz defere. Ela é intimada e o homem autor da violência também é intimado. O que a gente espera? Que tanto ela quanto ele cumpram essa medida. Por quê? É importante ressaltar isso, né? Que a medida não é só para ele, né? Porque a mulher também está vinculada a ela. E o que acontece? A medida protetiva é uma via de mão dupla. É o reconhecimento de que contatos posteriores entre esse ex-casal podem significar um aumento da violência. Essa mulher está exposta a mais violência e ela pode, inclusive, sofrer um feminicídio. Então, é um ponto. Então, é uma ordem que vale para a mulher e para o homem. Todos os homens cumprem? Nem todos. E muitas mulheres, às vezes, não entendem a natureza da medida. Tem isso. Então, o que a gente precisa dizer? Desde 2018, o descumprimento de medida protetiva é crime para o homem. O homem que descumpre medida protetiva pode ser preso tanto em flagrante, se a polícia militar for acionada, ou ele pode ter a prisão decretada por ordem da justiça. E a mulher que descumpre a medida? Se a mulher descumpre a medida, ela vai ser procurada por nós, da rede de atendimento, para esclarecimento. Ela precisa entender que a medida protetiva é uma proibição dela também manter contato. É simples? Nunca é simples, né? Primeiro, porque simples. A Lei Maria da Penha era um sucesso, a gente não tinha mulheres mortas, isso tudo é muito difícil. Primeiro, porque sofrer violência desorganiza a sua vida. Não é isso? Eu não posso... todos os aspectos. Então, Morgana, raciocine comigo. Eu vou à delegacia, dou parte do meu marido e volto para casa? Não adianta. Não adianta. Então, eu preciso me reorganizar, eu preciso ter um outro espaço para ir e eu preciso fazer um planejamento dessa ruptura. Arrumar uma pessoa ali, talvez, para fazer uma mediação, porque muitas vezes tem filhos envolvidos. Não, né? e aí como a gente faz? As mulheres têm que ter acesso à justiça da vara de família, o que não é tão simples assim. É preciso ter uma pessoa para fazer a interlocução, e às vezes não existe essa pessoa, às vezes a mulher está passando fome, está preocupada com os próprios filhos, e aí entra em contato e acaba que a medida não surte o efeito que a gente espera. Então, você ia falar? Pode falar. Qual medida protetiva que funciona mais hoje? Você vê que é mais efetiva para as mulheres? Eu acredito muito na Lei Maria da Penha, não é? Eu dedico os meus dias a esse cumprimento. E eu acho que as três primeiras, proibição de aproximação, contato e afastamento do lar, tem significado um grande avanço para as mulheres. E é um ponto importante da gente dizer, né? Os estudos comprovam que mais das mulheres que morrem, 86%
não tinham pedido medida protetiva. Então, as mulheres que chegam até nós têm muito mais chance de sobreviver. Era isso que eu ia falar. Se hoje eu tô sofrendo violência, e aqui é igual a Patrícia falou, não é só a violência física, né? O que que eu faço? Como que eu procedo? Bom, primeira coisa que eu acho assim é a gente enxergar que está sofrendo violência. Sabe, Rô? As coisas às vezes são muito romantizadas, não é? Quando eu tenho que ir na delegacia, imagine que eu estou andando na rua e uma pessoa vem e leva a minha bolsa. É tranquilo para mim acionar a polícia ou ir à delegacia, afinal de contas é uma pessoa estranha e eu quero meus documentos de volta, preciso desse BO. Mas quando eu tenho que ir à delegacia de polícia para denunciar o homem que eu ainda, em relação a ele, eu ainda tenho sentimentos. É paradoxal, Morgana? É. Existe um vínculo ainda entre mim e ele. E esse vínculo não se dissolve só com o episódio de violência. É preciso entender isso. E muitas mulheres romantizam o controle, o ciúme como um sentimento. Então, o primeiro passo, Tamara, é enxergar que eu sofro violência e me organizar comigo mesma e com minha rede de proteção, como eu vou reagir a esse fenômeno, não é isso? Poxa, eu tenho uma mãe que me acolhe, eu tenho uma amiga que me apoia, então eu vou me apoiar nelas para me organizar, para então procurar a delegacia e fazer o pedido de medida protetiva. E aí como que ela faz? Ela pode. Vamos dizer que a mulher que está nos ouvindo não está preparada ainda para denunciar. Claro, gente, que como promotora eu quero que ela denuncie. Mas espera aí, não é simples. Então ela tem que primeiro se dar conta disso, Se organizar, emocionalmente e fisicamente, para então pedir essa proteção. E aí, na cidade dela, se ela não quiser ir numa delegacia de polícia, no primeiro momento, ela pode procurar o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Eu vou falar no sentido do estado todo. Se na sua cidade não tem CREAS, né? A gente fala CREAM ou CRAM, que são Centros de Referência de Atendimento à Mulher, mas pode ter CREAS. CREAS é o equipamento socioassistencial que atende mulheres. Se não tiver nem CRAM, nem CREAM, nem CREAS, ela pode procurar o CRAS, ela pode procurar o posto de saúde e obter informações. Tem as casas, né? As casas brasileiras também. A gente vai ter uma aqui em Belo Horizonte, se Deus quiser, né? Mas também tem a Casa da Mulher Brasileira, é uma política pública interessante e que a gente acredita que ajude muito. Então, buscar informações. Pode procurar o promotor ou promotora de justiça da sua cidade, pode procurar pessoas de destaque, né, na Câmara Municipal, por exemplo, para entender qual é a rede de serviços. Via de regra, esse pedido de medida protetiva é feito na delegacia. A gente tem mais ou menos 70 delegacias de mulheres no estado de Minas, ainda é muito pouco, mas a gente tem delegacias de polícia em outros municípios. Então, a gente pode ir numa delegacia comum e fazer o pedido de medida O protetiva. mesmo vale aí para um familiar que quer ajudar, que tem consciência disso, porque, igual você falou, tem vezes que a mulher não está preparada ou mesmo entende que está sofrendo a violência. Então, vamos supor, a Morgana me conta, eu tô ali vendo diariamente a situação dela, ela não toma atitude nenhuma. Eu posso, por exemplo, procurar um desses órgãos para poder tentar ajudar a Morgana? Pode. A gente tem um desafio, porque todo o sistema de proteção da Lei Maria da Penha é centrado na mulher. Eu vou contar, isso é muito desafiador, porque eu uma vez estava atendendo uma senhora cujos olhos estavam roxos de tanta violência. E eu querendo tomar atitudes, e ela falou, eu não quero que a senhora tome atitude nenhuma. É frustrante, é triste. Ai, meu Deus, Você por quase quê? morre. Porque você pensa assim, meu Deus, ela não merece, nenhuma mulher merece, né? Nada justifica a violência. Mas eu preciso que ela enxergue. Então você, como amiga da Morgana, você vai tentar conscientizá-la para ver se ela dá o passo. É muito comum que as amigas, as colegas, a pessoa não enxerga. Mas passa um tempo, um dia, ela vai enxergar e vai ver. Mas se você quiser fazer uma denúncia anônima, você pode procurar o CREAS ou o CRAS da sua cidade, ou você pode discar 180. E essas denúncias do Disque 180, elas chegam até nós, sabe? É uma forma. Bacana. E você pode garantir o seu anonimato, não é isso? E a mulher não vai ficar com aquele sentimento de culpa, de que ela que foi lá, como diz, dar parte Sujar o nome do marido.
né? A culpa nunca é dela, não é isso? A mulher se mas culpabiliza se muito, né? culpabiliza muito e tem vergonha também, da maioria das Claro. vezes, dos familiares, né? Na Da sociedade. sociedade. Então, ela partir para fazer a denúncia, tem hora que, se ela não tiver essa rede de apoio, que igual você falou, é muito difícil. Ela E é uma situação assim, porque assim, a delegacia não é um ambiente legal. Estão trabalhando para melhorar, mas é um E- desafio. É um É um desafio, não é um ambiente legal. A maioria das vezes você tá vendo lá muita confusão, muita coisa. Então, assim, chegar lá, sentar lá e expor uma coisa íntima, constrangedora, é difícil. É difícil. É difícil, tem que ter muita coragem para fazer isso. Doutora, essa maior visibilidade dos casos hoje de violência contra as mulheres e as meninas significa que isso aumentou ou as mulheres se sentem hoje mais seguras para denunciar? Morgana, essa não é uma resposta fácil. O que eu penso? De fato, a visibilidade chama a atenção e a gente espera, no melhor cenário, aumentar os registros de ocorrência da violência e reduzir os do feminicídio, porque quanto maior, e a gente tem visto essa relação, quanto maior o número de registros de ocorrência, menor o número de feminicídio, e as mulheres estão acessando. Essa é uma reflexão, mas o ponto é, a violência tem aumentado. Basta você estudar os dados de Minas Gerais, que você está vendo, né? Os dados disponibilizados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam um aumento concreto da violência. Então, e é uma não coisa só, desenfreada, né? não é só a visibilidade. De fato, está aumentando. A gente liga a televisão todos os dias, tem um episódio de violência, de feminicídio, e a gente fica pensando, né? Nós estamos em Belo Horizonte esse ano, a cada 15 dias, uma mulher morre por feminicídio. E às vezes tendo medida protetiva. A maioria Não. não tem, né? Eu estou dizendo que A maioria não tem, mas não tem. acontece às vezes. Acontece, e claro, Rô, que eu preciso te dizer que a gente está muito longe ainda de ser realmente eficaz. A gente tem aprimorado, tem melhorado. Eu assim, no dia a dia, na promotoria de justiça, o Ministério Público como um todo, o Judiciário, tem tentado dar respostas mais adequadas e tem tentado fazer o que me parece que é o ideal, que é fortalecer os equipamentos socioassistenciais. Esse é um desafio enorme, né, que a gente tem, porque a gente precisa garantir a essa mulher acolhida nos outros Isso, segmentos. esse acolhimento, né? Tem que ter uma efetividade, Então, porque tem que ter rede. tem a medida, mas aí quem fiscaliza a medida? Porque, igual você falou, a maioria dos homens não cumpre a medida. E aí é um ponto importante, Tamara, que a gente precisa dizer. A gente bate muito, denuncie. Mas aí Ok, depois. mas depois fique próxima dos órgãos da rede da sua cidade. Se você tem uma medida protetiva e ela não está surtindo o efeito que se espera, o que eu espero? Que interrompa o contexto de violência. Isso. Se tem a medida protetiva, ele tem que parar a violência. Se ele não parou, o meu recado é claro, procure o Ministério Público para tomar uma atitude, porque a gente não pode E esperar. como é que é a integração da polícia com o Ministério Público? Olha, tem sido muito boa. É claro, lá vamos nós falar, né? Minas Gerais, 853 municípios, 298 comarcas. Um mundo, um estado muito grande, mas a gente tem, e eu sou testemunha disso, no âmbito do Ministério Público e do TJ e da Polícia Civil, a gente tem debatido mais, tem tentado sim, Tem tentado integrar, né? integrar mais, e se não está integrando, toda mulher tem o direito de, por exemplo, entrar na página do Ministério Público e pedir apoio na ouvidoria das mulheres, para entender quem é o promotor que vai atuar no caso dela. E a gente tem tentado, tem direito também de ir na Secretaria do Juízo, procurar o delegado de novo, sabe? Muito bom. Para quê? Para que a medida não seja só um papel solto. Não fique né? solta. Ela tem que garantir, a nossa expectativa essa medida tem que interromper o contexto de violência. E se ela não interrompeu, o problema não é da Porque muita nosso. mulher também tem medo de, por exemplo, prejudicar os familiares. Porque, igual você falou, eu tenho a minha mãe, eu tenho uma irmã, vou pedir ajuda. Mas o cara, quando ele quer, ele vai atrás também desse pessoal. Então, ela tá colocando outras pessoas em risco e não só ela. É um ponto difícil, mas a gente tem uma experiência, sabe, Tamara? O agressor é contra a mulher. Dificilmente ele age Contra outros. os outros. Agora, o que eu Ele quero... tem o objetivo dele, É. fixo ali. E aí, o que eu quero dizer? Mas aí, por exemplo, eu tenho a medida protetiva, mas o sujeito vai lá em casa, meia-noite, 10h30 da noite, eu ligo para o 190 e a polícia não vai. Não vai. Uhum. Aí ele é esperto, ele vai embora. Quando ele vê que a polícia vem, ele corre.
Às vezes, porque eu quero dizer, esse flagrante do descumprimento não é simples, sabe? E aí o que acontece? Eu tenho o direito de ir, se a polícia não foi na hora que eu pedi, eu tenho o direito de ir na Polícia Civil no dia seguinte, fazer o registro. É possível fazer o registro virtual do crime de descumprimento de medida protetiva e encaminhar para o promotor Facilita de muito, justiça. né? Ó, isso Então, é importante. é importante, tá vendo? sabe? Se a gente entrar no sítio, né, no site da delegacia virtual, tem lá crimes de violência doméstica. Você pode registrar lesões corporais, vias de fato, ameaça e descumprimento de medida. É importante registrar e depois cobrar, né? Depois comparecer à delegacia e cobrar, mas a pessoa, ela recebe esse BO no e-mail dela. E ela pode encaminhar para a gente por e-mail também. Ô, doutora, um dos desafios que eu acho assim, mais complicado para essa mulher é a questão da revitimização. Como que a senhora vê essa questão? Porque a pessoa que já está passando por uma violência chega nos órgãos que ela acredita que vai ajudar e esses órgãos acabam violentando ela novamente. Esse é um ponto, Morgana, muito importante. A gente tem falado sobre isso. Todas as instituições são obrigadas a fazer cursos de formação permanente, capacitação e formação Nossa, isso é permanente, porque para eu entender que nada justifica a violência e que a mulher é vítima. Ela não tem que ser questionada sobre o local que ela estava, sobre a roupa que ela estava vestindo, O que ela estava o que fazendo. ela estava fazendo. Então, mas isso, Morgana, é só com reflexão e estudo que a gente vai mudar. A gente tem feito muita coisa, eu devo Vai o cafezinho? eu devo dizer que a gente tem aprimorado, mas é um desafio. A Polícia Militar tem um curso específico para todo policial que Essa ingressa. questão tinha que ser levada para as escolas, porque eu acho assim, Tem também os proposta de lei, pequenos, né? aliás, lei, né? Porque os pequenos, né, os adolescentes, essa coisa toda, A gente vão tem. propagando É uma aquilo que vacina. vem em casa. Aqui. Então, se tivesse essas Perfeito. informações nas escolas também, facilitaria muito, porque até a pessoa, o aluno mesmo, pode levar isso para casa. Muito legal você falar isso, Tamara, porque o que acontece? A Lei de Diretrizes Básicas da Educação foi reformulada há um tempo atrás e criou-se a Semana de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher nas escolas, preferencialmente no mês de março. Então, são feitas algumas ações, a gente quer, e a ideia é que seja uma atuação transversal, né? Não só na Semana de Combate à Violência Doméstica, mas também ao longo Todo período. do período que se trate dessas questões no ambiente escolar, na expectativa de, primeiro, identificar primeiro conscientizar todo mundo, né, para essa mudança, para essa visão que de fato nada justifica a violência, e também, às vezes, até para identificar funcionários, professores, mães de alunos que Focos, sofram né? a violência e a gente estabelecer fluxos de acolhimento. Santa Luzia fez um trabalho muito bonito sobre isso. Porque é interessante, só um instante. Essa questão de sofrer a violência doméstica, ela acontece em todos os espaços, em todas as camadas sociais, né? Às vezes a gente fica pensando que é só a mulher pobre, a mulher ali que está ali. Não, em todas as camadas. Existem profissionais da nossa área que estão aí Eu acompanho sofrendo essa violência. desembargadora, juíza, promotora, defensora, capitã. Então, eu concordo muito com você. A gente tem essa mania, né, de estereotipar, dizer só mulher pobre sofre violência. Não. A violência não é em todas as camadas sociais. É claro que as respostas dadas por essas mulheres são diferentes, né? As mulheres que têm acesso a um bom salário, as mulheres que têm uma estrutura de reação, têm condições de ter respostas mais rápidas. Mas eu concordo que a violência está em todos os segmentos e todas as classes sociais. Patrícia, uma questão que a gente comentou lá atrás foi a questão lá de que a maioria das vezes essa mulher é dependente economicamente desse companheiro, né? E aí ela pede esse afastamento, tem que entrar com processo civil na vara de família, pedindo aí alimentos talvez para ela, para os filhos e questão de guarda. Como fica a atuação do Ministério Público nesse sentido, no civil? Bom, ótima pergunta, não é, Morgana? A Lei Maria da Penha diz que o Ministério Público vai atuar nas causas cíveis e criminais. A ideia e a lógica da Lei Maria da Penha é a competência híbrida, mas ela não é uma realidade
no nosso estado, né, e na verdade no Brasil inteiro. Acho que só Mato Grosso do Sul que tem, e mesmo assim é desafiador. Enfim, as causas da mulher em situação de violência vão para a vara de família. E a nossa expectativa é que promotores, juízes enxerguem essa violência e que deem as respostas adequadas. De que maneira? Não é para privilegiar a mulher, né? E dizer assim, não, a mulher tem mais direitos do que o homem. Não é isso. A lógica é que uma mulher em situação de violência não pode, por exemplo, participar da mesma audiência presencialmente com o agressor. Houve um despacho que uma vez eu li que a juíza disse, mas na minha frente ele não vai cometer violência. Sim, na frente dela não, mas tem a violência moral. Um jeito de olhar desse homem pode significar para essa mulher uma ameaça. Então é importante ter esse cuidado de, por exemplo, evitar. Então, primeiro, a presença. É possível práticas autocompositivas? Não é simples, porque se a violência tiver, naquele momento, aguda, não há igualdade. Mas eu só posso fazer acordo quando eu e a minha parte contrária estamos no mesmo patamar. Se a mulher está sofrendo violência, é desigual. Então, não é possível fazer um acordo. Mas ela tem o direito de não ficar no mesmo ambiente. Não pode haver, por exemplo, uma cláusula que diga, olha, ele vai pagar o supermercado da casa. Não é isso? Não foi. Ela vai entregar as crianças. Isso não pode. Precisa nomear uma pessoa, como o Tamara tinha dito antes. É preciso pensar em mecanismos de pagamento e de recibo autônomos e independentes. É preciso proteger essa mulher, mesmo cientes que conjugalidade é diferente de parentalidade, né? Exatamente. E a questão dos juizados, né, de violência doméstica? A implementação deles tem sido favorável nesse sentido? Olha só, a ideia da lei, né, e vamos dizer que a lei já completou 19 anos, é um juizado com competência civil e criminal, mas na realidade Não consegue. não é só criminal no sentido a gente defere a medida, eu atuo, né, no terceiro juizado de violência doméstica da capital, a gente defere as medidas, a gente analisa os inquéritos e as ações penais, as partes cíveis são todas discutidas na vara de família. A gente tem pensado muito em integrar melhor, dialogar mais. É porque é quase que uma coisa tá vinculada à outra, porque a partir do momento que você chama medida, né, a medida protetiva de urgência, você tá, né, pelo menos se espera que assim seja, querendo um divórcio, querendo resolver ali como é que vai ficar a questão dos alimentos, da guarda, o direito de convivência com o genitor, se a casa de referência for a materna. Então, tem todas questões ali que vai fluir nessa questão da medida protetiva de urgência. E é importante que a medida seja considerada, mas que essas questões que acabam sendo pano de fundo da violência sejam também solucionadas, não é? Ai, gente, essa conversa tá boa. Mas o nosso tempo já tá no finalzinho. Eu, se eu pudesse, ficar aqui conversando com você até amanhã, depois da chuva. Não, ela tem muita coisa para falar, tem muita coisa aí que muita o coisa para pessoal de trazer para casa, gente, né? Para esclarecer. Porque quando o Ministério Público está aqui esclarecendo a mulher sobre as questões da violência, está esclarecendo ao mesmo tempo o homem. Para que ele não incorra, né, naqueles erros que podem parecer bobos, pequenos, mas que são violência doméstica. Você falando assim, me lembrei de um caso que eu vivi há 2 meses atrás. Então, a mulher pediu medida protetiva, o juiz deferiu e o agressor foi intimado e resolveu enviar uma carta de desculpas para a mulher. Isso é descumprimento de medida protetiva, né? E aí, na audiência, ele é um rapaz jovem, e eu falo, preste atenção. O senhor está proibido de fazer qualquer contato. Não é só contato agressivo, não. Não, mas eu queria dizer que eu amo ela. Pode esquecê-la. Não é isso? Esquece. Esquece. Não é isso? Ela não deseja relacionamento com o senhor, a medida protetiva está vigente. Não tem que pedir desculpas nem perdão. Eu espero que, é evidente que pediu ao juiz, né? Ele foi encaminhado para um grupo de homens autores de violência para entender, porque esse rapaz jovem precisa virar a página, não é isso? Não tem... Esse aí tá para participar daquele programa de justiça restaurativa.
Mas Da é restaurativa. é, Mas no acho que momento. os grupos reflexivos são uma forma de justiça restaurativa também, né? Mas é desafiador porque o homem enxerga, né? Que ele é tão autossuficiente, ele é tão importante, ele é tão que ele está pedindo desculpas, ela tem que Ô, ouvir Patrícia, você e falando acertar. aqui, me veio aqui uma questão. E se no meio do curso da medida protetiva, já vigente, a mulher resolve cancelar isso tudo e querer voltar pro agressor, como é que faz? Muito boa colocação, Tamara, que eu ia colocar lá antes, quando a gente estava falando do papel de descumprimento. Bom, a vida é dinâmica, não é isso? Porque pode acontecer. As relações interpessoais são dinâmicas, as pessoas têm os seus valores, e vai que uma mulher que tenha pedido medida protetiva vá e diga assim: eu não quero mais a medida, eu vou me reconciliar com ele. Direito dela, entendeu? O que que Ela pode então pedir ela lá. pode pedir. E aí, o que que tem que acontecer? E o homem tem que ser inteligente também. Ela tem que ir lá, na nossa presença, e dizer, né? Ela pode ir no balcão. Isso acontece muito. Eu venho aqui para dizer que eu não desejo mais a medida protetiva. E aí, desde que seja uma manifestação de vontade livre, nós vamos acolher, essa medida está revogada e ela pode conviver com o agressor. Agora, se ela sofrer violência doméstica de novo e quiser a gente, eu estou à inteira disposição dela. Eu não tenho o poder de decidir a vida de ninguém, muito mal a minha própria vida. Reconciliar ou não com o agressor é uma postura que diz a mulher, o que eu sempre É o ressalvo direito de escolha dela, né? mas uma coisa que eu sempre ressalvo é: reconciliar com ele é um direito seu, mas nada justifica a violência. Não aceite mais comportamentos violentos. Porque pode acontecer do agressor também enxergar, a partir do sofrimento, as atitudes dele e mudar de comportamento. Não é? A gente quer acreditar, não é, que a cultura da violência contra a mulher foi construída e ela pode ser desconstruída, que é o que a gente espera, né? Que os homens se conscientizem se essa mulher deseja Não, mas aí retomar um precisa de relacionamento. muita vontade. Muita vontade para isso. Não, mas eu quero possível, dizer, né? é possível, não é? Agora, a gente pensa que tem que ser algo, não porque precisa de dinheiro, não porque está sendo pressionada pela família, não porque, né? Ela precisa ser uma manifestação de vontade livre e nós, do setor de justiça, de segurança pública, temos que apoiá-la e entender que esse é o caminho que ela sofreu. Eu falo com esse cuidado, porque já teve mais de um caso, inclusive um desses casos aqui de Belo Horizonte, do feminicídio, ela tinha ido lá com a gente 20 dias antes e pediu a revogação. E foi morta 25 dias depois. Então é doloroso, não é? A gente tem mecanismos de analisar essa história, mas eu não posso obrigá-la a viver separada do homem que ela escolheu para ser o parceiro, claro. Mas eu posso fazer um trabalho com ela e com ele no sentido de mudança, né? Patrícia, a gente só tem a agradecer, né, meninas? Muito obrigada, Patrícia, por dividir com a gente sua vivência, né? Porque são mais de 30 anos vivendo essa É questão. muita história. Eu que agradeço, meninas. Eu acho que se a gente puder deixar um recado aqui, Isso. é para dizer que eu acredito que é possível viver sem violência. Eu acho que tanto homens quanto mulheres precisam se respeitar, não é isso? A ideia que a gente tem é que um relacionamento afetivo seja pautado pelo sentimento, pelo respeito. E se ao longo dessa convivência não foi possível prosseguir, que haja equilíbrio e respeito para haver uma ruptura que não signifique violência. Esse é o meu recado. E eu, claro, estou à inteira disposição de vocês. Ai, nós queremos para demais. debater mais. Tá Vamos bom? debater Muito outras importante. vezes. Eu sei que seu tempo é muito tomado, mas a gente faz questão. Chama aqui que a gente vem cá debater. Me chama que eu vou. Gente, nós vamos terminando por aqui. E na próxima semana a gente volta com uma outra questão. Aliás, nós vamos falar sobre adultização. Vamos conversar aqui com o doutor Marcos, juiz da Vara da Infância. Tá? Aguarde, nós vamos divulgar isso aí. Tchau.